livro de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Todos acharam? Quem achou, coloca a palavra do Senhor sobre o seu coração. Nós vamos também colocar no slide, caso você tenha esquecido. Nós vamos pedir para que o Senhor fale conosco através da palavra dele, amém? Nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, e nós te agradecemos porque a sua presença, Senhor, já se faz neste lugar, e nós, meu Deus, sairemos daqui, meu Deus, cheios do teu poder, sairemos daqui, meu Deus, aprendendo com a tua palavra, que o teu povo receba a transformação que tu quer entregar para cada um deles, Senhor. Nós pedimos que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a nos ensinar, falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos aprender para fazermos a tua vontade, estarmos no centro da tua vontade. E eu te peço, Senhor, repreende, meu Deus, todo o mal que quer impedir o teu trabalhar. Meu Deus, que queira fazer com que essa pessoa fique com pensamentos aleatórios, fora daquilo que o Senhor deseja falar. Ah, meu Deus, repreende todo e qualquer mal, meu Deus, e que o teu povo saia daqui transformado pelo teu poder. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Hoje o culto todo especial é o quê? Impossível pela fé. Conquistando o impossível pela fé. E hoje nós vamos aprender como as coisas de Deus funcionam. Hoje, conquistando o impossível pela fé. E nós vamos entender como as coisas de Deus funcionam. Porque às vezes você pensa assim, puxa vida, Deus tem tudo, Deus tem tanto, e eu tenho pouco, tenho tão pouco. Talvez você pense dessa forma, mas você vai compreender hoje como que as coisas de Deus funcionam. Amém, pessoal? Vou fazer uma ilustração aqui, eu quero que você preste bastante atenção, tá certo? Nossa! Nossa, mas que loja bonita, diferente. Tudo bem? Oi, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Eu queria saber o que vocês vendem aqui. Achei uma loja tão bonita, diferente. Aqui é a loja de Deus e a gente vende as melhores coisas que existem. Sério? Sim. O que vocês vendem aqui? A gente vende muitas coisas. Eu vendo amor, a gente vende fé, a gente vende paz, a gente vende muitas coisas. Nossa! Então acho que eu vou acabar com esse estoque de Deus, então. Porque eu preciso muito dessas coisas. Você não vai acabar com o estoque de Deus. Se você precisar de alguma coisa, você pode pedir que o estoque de Deus, ele é infinito. Ah, então tá bom. E o melhor, é de graça. É de graça? Não precisa pagar? Não. Então tá bom. O que você vai querer? Eu já sei o que eu Temos quero. paz, amor, fé, paciência, Ó, eu vou todos querer bons. muita paciência, assim. Paciência. O que você tiver, coloca aí, que eu quero muito. Paciência, Muita pode deixar. Deixa eu ver. Eu quero bastante paz. Ultimamente tem umas pessoas aí que tá tirando um pouco dela, então eu preciso de muito. Assim, bastante. Pode colocar. Paz. Paz. Eu vou querer também amor. Não quer demais amor. Amor. Pode colocar aí amor também, eu quero amor. Deixa eu ver. Ah, já sei. Eu vou querer saúde. Saúde não quer demais. Saúde não quer demais. Então eu vou disso também. Mais importante, fé. Isso a gente precisa muito, né? Bastante? Bastante, muito. Eu quero muita fé.
que eu tenho tudo que eu quero. Tem tudo que você quer? Tudo que eu quero. É isso aí. Muito bem. Muito obrigada. Sacolas? Sacolas? Mas tudo que eu pedi tá aqui? Ah! Você achou que a gente vende os frutos? Não. Na loja de Deus, a gente só entrega sementes. Você tem que plantar. Sim. Quando você planta, cresce. Aí tem o fruto. Você vai ter que fazer a sua parte. Deus te entregou tudo que você precisa daí. Agora é só você fazer a sua parte. Pode ir fazer a sua parte. Quem conseguiu entender, pessoal? Se Deus tem tudo, por que você recebe pouco? Deus te dá tudo. Mas a sua disposição é pouca para plantar, para fazer o que precisa ser feito. Você vai ter que sair daqui hoje com algo na sua mente. Na loja de Deus não se compram resultados. Se compra, se recebem ali sementes. Na loja de Deus não compra, você não chega para Deus para receber o resultado final. É sementes que você recebe. Você consegue entender isso? Vamos compreender aqui. Compreenda. Vamos falar juntos para ver se entra na sua mente. Primeiro aqui. Deus não entrega frutos prontos. Ele confia em potenciais. Às vezes você quer tudo de mão beijada. Segunda coisa, o céu não trabalha com brasileiras, como a gente gostaria que acontecesse, mas trabalha com plantações. Ela já queria o quê? Você tem paciência aí? Então me dá uma sacola de paciência. Faça assim. Você tem? Me dá uma sacola aí de saúde. Eu não preciso fazer nada. Preciso me esforçar a fazer nada. Quero uma sacola de saúde. É assim que as pessoas pensam. Só que o céu trabalha assim? Não. Terceiro aqui. O que Deus te dá pequeno nas suas mãos, Ele enxerga grande no futuro. Às vezes você acha que é muito pequeno que Deus tem me dado. É muito pouco. Gente, sementes são nada aos nossos olhos, mas é o princípio de tudo. Uma sementinha desse tamanhozinho faz uma árvore crescer e frutificar frutos maravilhosos. Uma sementinha pequenininha. Uma sementinha que às vezes a pessoa nem dá valor. Às vezes a pessoa olha e fala assim, nem dá valor. Isso em todos os aspectos. Deus te dá um trabalho que você não dá valor. Esse não é o trabalho dos meus sonhos. Você não dá valor. Parece pequeno aos seus olhos, mas você pode crescer, prosperar, vencer, ser o primeiro degrau. Mas quando você olha com um olhar de não é pouco. Algumas coisas parecem poucas, mas não são. Percebe que essa ilustração, ela mostra, uma verdade que muda a forma como a gente enxerga o trabalhar de Deus. Vamos parar para pensar. Muitas vezes a gente já entra na presença de Deus esperando frutos prontos. Você se converteu e você fala assim, agora eu quero a transformação. Mas eu não quero passar pelo processo. Eu quero a transformação, eu quero o resultado. Eu quero igual a transformação ali. Mas não é assim que funciona. É você reclamar, meu Deus. Você reclama para Deus, me dá paciência aí, Senhor. Aí
isso que eu sou uma pessoa impaciente. A culpa é do Senhor. Aí você reclama. Que coisa aí? Você se engana. Você se engana, porque Ele te deu a paciência. Mas você não quis passar pelo processo para então se tornar a pessoa paciente. Você consegue entender como que funciona? Como que funcionam as coisas de Deus? Deus te entrega em forma de semente. E Ele te confia nas suas mãos, Ele confia nas suas mãos um processo. E a palavra de Deus diz, eu quero que você abra em Marcos 4:26, nós vamos ler até o 29. Eu não quis falar antes, porque como tem um título, né, da semente, já ia dar spoiler antes da nossa ilustração aqui. Fala assim, ó. E ele prosseguiu dizendo, Senhor Jesus falando, tá, gente? O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Agora que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a hora da colheita. Você consegue perceber o processo aí? Existe um processo, claro. E essa passagem, ela usa um exemplo real, porque é assim que funciona fisicamente, para ilustrar o reino de Deus. Mas ela usa o exemplo real, é o processo. É assim que funciona. Vamos compreender. Coloca aqui para mim. Compreenda. Vamos juntos de novo para ver se entra na sua cabecinha. Abençoado. Toda semente carrega o futuro, mas todo futuro exige tempo. Existe tempo para todas as coisas. O tempo do processo, você precisa estar disposto a encarar. Senão nunca você vai ter o fruto. Se você não encarar o tempo do processo, o processo da transformação, o processo da mudança, o processo do crescimento, você precisa estar disposto. Aqui, ó, no segundo, o crescimento espiritual acontece mesmo quando você não percebe. Se você no seu coração, se você colocar no seu coração que você vai plantar aquilo que Deus está te entregando, que você vai passar pelo processo, vai vencer, mesmo que você comece a lutar e no começo você não enxerga, porque é assim que funciona uma plantação. Você plantou, já no outro dia você levanta de manhã e vai lá colher o fruto? Não. E às vezes você pensa assim, acho que não vai nascer, porque nasce primeiro como? A raiz, debaixo da terra, onde ninguém está vindo. Deus quer transformar o seu coração. Às vezes você fala assim, puxa, mas eu não estou ouvindo o crescimento, a transformação. Mas Deus começa o trabalho a partir do momento que você decide que vai plantar. Você consegue entender? A partir do momento que você decidiu, eu vou plantar a semente de Deus, Deus começa a trabalhar com você. Deus começa a mudar a sua vida. Mesmo que você não veja, mas você vai ver. Deus trabalha invisível antes de se manifestar invisível. Antes de você enxergar a bênção, para vir aqui dar o testemunho da transformação da tua vida, na tua vida espiritual, na tua vida financeira, né, na sua saúde, na sua vida familiar, antes do resultado que é manifestado ali aos olhos de todos, o negócio acontece aonde? No silêncio. Acontece no invisível.
Já Deus espera o que vai permanecer. Tem gente que tem pressa. E se eu colher um fruto verde, ele é bom? Não está maduro, não é ruim. Eu falo muitas vezes para as pessoas: não tenha pressa para conquistar as coisas, para crescer. Não tenha pressa, esteja no processo, entre no processo. Que você vai chegar lá, mas a transformação nunca vai chegar se você não decidir plantar. É a atitude, é a decisão. A plantação, o ato da plantação é entrar no processo. Você consegue compreender? Quem consegue compreender isso? Jesus está dizendo: o reino de Deus funciona como uma plantação. É assim que funciona. Não é como a prateleira do supermercado que vem tudo pronto. Não, é semente que vai ter que lutar. Vamos entender os fatos. A gente produz a semente? É a gente que produz a semente? Não. As sementes, elas são produzidas por Deus. A semente de dons, de fruto espiritual, nós recebemos de Deus. Só que tem a nossa função. Volta, por favor. Só volta. Tem a função. A função é lançar a semente, colocando na nossa vida. A função é a gente lançar a semente. É o nosso trabalho, é a nossa parte. No versículo 27, ali ó: noite e dia, estando ele dormindo, acordado, a semente germina, cresce, embora ele não saiba como. E quando a gente olha isso, a gente fala: puxa vida, o trabalho invisível está ali, gente. Olha o trabalho invisível acontecendo. Não sei como, mas eu sei que está acontecendo. Com Deus é assim. Às vezes você olha e fala assim: não tem como. Você pode achar que não tem como, mas se você entrega para Deus, está invisível ainda. Mas tenha certeza no seu coração: já está acontecendo. Existe um agir que não depende do controle humano. O teu controle está em plantar. E aí a parte de Deus é fazer aquilo que você não consegue fazer. Você planta, mas você consegue fazer germinar? Ó, cresce aí, plantinha. Não. Aí depende de quê? De Deus. Olha que coisa. Por isso que é a sua parte, que é a parte de Deus. Por isso que eu falo para você que Deus pode fazer tudo, menos a sua parte. A sua parte você precisa fazer. É assim que Deus trabalha em nós, mesmo quando a gente não percebe. Porque nem todo crescimento, gente, faz barulho. Nem todo crescimento faz barulho. Às vezes a coisa vai acontecer no silêncio. E nem todo milagre é imediato. Eu estava esses dias olhando para o meu testemunho pessoal, para a minha vida lá atrás. Eu falei: puxa vida, quem diria? Quando eu paro para ver, eu fico pensando assim: aonde foi que tudo ficou maravilhoso? A gente passava uma vida tão difícil. Foi no momento em que eu não via. No momento que eu estava o quê? Me esforçando, lutando, trabalhando, vencendo. Eu não via, mas eu estava lá, no dia acordando, fazendo o que tinha que ser feito, plantando, entrando no processo. Aí quando você vê, você olha para trás e fala: puxa vida, frutificou. Deus está frutificando. Eu fiz uma análise, Deus frutificando a minha vida. Deus fez frutificar a minha vida financeira. Deus fez frutificar a minha saúde. Mesmo que ninguém via, mesmo que eu mesmo não conseguisse enxergar, não conseguia enxergar, mas estava no processo. No versículo 28 aqui, ele fala o quê? Vem primeiro o talo, depois a espiga, depois vem o grão cheio. Esse é o processo.
Ele vai cuidar. Faça a sua parte. Deus vai deixar de fazer a parte dele? Jamais. Fala com a pessoa do seu lado. Deus jamais deixará de fazer a parte dele. Quando tem falta é a gente que fala. É a gente que fala. É a gente. Deus não deixa de fazer a parte dele, não. Deus não deixa. Deus ele quer nos entregar uma vida abençoada, um fruto maduro, né? A colheita, gente, ela é consequência. Ela não é o ponto da partida. E aí que fala que mora o problema. Às vezes a pessoa pensa que a colheita é o ponto da partida. Não, a colheita é a consequência. A colheita é a última coisa do processo. Vai ter oração, vai ter jejum, vai ter que ter disposição. Isso vai plantar na sua vida financeira, na sua vida pessoal, na sua fé, na sua vida espiritual, aqui na sua fé, na sua saúde. Tudo é plantar, tudo é decisão. É o que você decide, é o que você fala. Eu vou fazer. E Deus ele não trabalha na pressa, ele trabalha com propósito. Por isso que você não pode ser apressado. Gente apressada para um propósito por uma proposta. Que é isso que o diabo tem para te dar, uma proposta. Enquanto Deus tem um propósito. Aí você tem que decidir o que você quer. Amém, pessoal? Agora preste muita atenção. Se o reino ele funciona, né? Por sementes e processos. Então a gente vai precisar entender qual é o fruto principal que Deus quer gerar em nós. A Bíblia chama esse resultado, põe para frente. A Bíblia chama esse resultado o quê? Fruto do Espírito. A Bíblia chama o resultado de fruto do Espírito. Lá em Gálatas fala assim, ó, mas o fruto do Espírito é o que, gente? Vamos junto. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quem é que tem decorado? Levante a mão. Quem tem decorado? Levante a mão. Você já decorou, né, que eu sei? Agora a pergunta. Você já decorou, que eu sei já. Os adolescentes já têm decorado, tá? Né? Agora a pergunta. Você decorou? Você frutificou? Frutificou? Ou você só decorou? Bom, Deus está nos chamando porque Ele deseja que a gente frutifique. Quanto mais cedo a gente decidir que a gente vai plantar, a gente vai frutificar. Quando a gente vê isso sobre o fruto, né, a gente vê que isso revela que o fruto do Espírito é a natureza sendo formada de acordo com o caráter de Deus, a sua natureza. A sua natureza sendo formada ou reformada. Por quê? Porque talvez você fale assim, eu não mudo não, pastora, eu nasci desse jeito. Eu não mudo não, eu nasci assim. Eu não mudo não, já vivi uma vida assim por tantos anos da minha vida, que eu não consigo modificar nada, já sou
esse Jesus que me supriu. Não que as tentações não vão existir para sempre, sempre existe, mas é diferente. Quando você vive no pecado, toma uma decisão, no começo é duro, mas de tanto que você resistir, depois já não é mais tão difícil, porque você se torna cheio da fidelidade. Você pensa assim: eu vou pecar e entristecer a Deus? Não. Você vai pensar em Deus na hora H e falar assim: não, isso não vai. Quando você frutifica, é diferente, mas até você frutificar, você vai ter que resistir, vencer. Processo não termina quando você planta, porque a plantação ela é diária. Vira a pessoa do seu lado e fala: a plantação é diária. A plantação é diária. O Espírito Santo não te dá só poder, ele gera caráter. O Espírito Santo não dá só poder. Eu quero ter poder do Espírito Santo para curar. Gente, isso é o de menos. Ele gera caráter. O resto é consequência, o milagre, o poder que você vai ter de orar, de pedir, isso vem depois. Primeiro ele molda o quê? Caráter. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo crescendo dentro de nós. Fala para a pessoa do seu lado: o fruto do Espírito é o caráter do Senhor Jesus crescendo dentro de nós. Você consegue compreender isso, gente? Você consegue entender? Compreende de uma vez por todas como as coisas funcionam. Deus não nos entrega amor pronto, fé pronta, paciência pronta. Ele nos dá a semente do Espírito. E aí essas sementes, quando plantadas, elas precisam ser plantadas no solo certo. Então você vai pegar as sementes do Espírito, que é o amor, a fé, a mansidão, a paz, tudo aquilo, a bondade que Deus te entregou de presente como semente. Agora você vai plantar, mas tem que ser no solo certo, porque no solo errado tem pedra, tem lixo, tem que ser no solo certo. Que solo é esse? Você vai ter que plantar no seu caráter. Você vai ter que plantar nas suas decisões. Todos os dias você vai tomar a decisão. É uma semente que você está plantando. Saiba, não é só uma decisão, é uma semente lançada. Você vai lançar essas sementes aonde? Sementes de amor. Eu vou pensar tudo que for agradável, tudo que for santo, tudo que for bom, tudo que agrada a Deus é o que eu vou pensar. Você vai estar jogando semente. Porque o diabo também tem as sementes dele. Lembra que a gente pregou das sementes? O diabo também quer lançar sementes do mal. Não é só Deus que lança sementes. O diabo quer lançar sementes do mal. E ele quer lançar na sua mente que você não é capaz, que você não vai vencer, que você não vale nada. Ele quer pôr desânimo. Ele quer tirar a vontade de você vir para o culto. Ele quer mentir para você. Você busca Deus em casa. Nunca mais vai buscar Deus. Porque Deus constitui a igreja, mas quando cair, quando levantar. Mas Deus vai. O diabo ele quer encher a tua cabeça com sementes ruins. Você tem que pegar a semente de Deus e plantar no solo da sua mente. Amém? Você tem que plantar nos seus sentimentos. Tá? Eu escrevi errado, desculpa, mas é nos seus sentimentos. Você tem que plantar nos seus sentimentos. O que eu estou sentindo? Ódio. Isso é uma semente de Deus? Identifica a igreja. Esse ódio que eu estou sentindo, essa raiva, essa mágoa, essa angústia, será que foi Deus que colocou no meu coração isso? Não. Então, eu abro mão. Eu vou plantar a semente de Deus nos meus sentimentos. O amor. Você entende? Eu vou
tem que plantar a semente de Deus na sua obediência. Amém? Nos relacionamentos. Porque eu vivo falando. Você tem que plantar sementes nos seus relacionamentos, sementes de Deus. Porque não adianta, o ambiente é tudo. Se você tem um ambiente com pessoas, com relacionamentos do diabo, como que você vai ser feliz numa situação dessa? Você puxa de um lado, a pessoa puxa do outro. Você tem que plantar semente de fé. Você que é jovem, você que ainda não namora, plante semente, sabe? No seu relacionamento, sementes de Deus. Para você ter um relacionamento abençoado, para você ter um relacionamento santo, um relacionamento que vai glorificar a Deus no futuro, que vai te dar tristeza no futuro. Compreende isso? Quem compreende? Esses são os lugares da perseverança, é nesse solo que você tem que lançar as sementes de Deus. E quando você faz isso, quando essas sementes são plantadas, elas começam a gerar o fruto do Espírito. E os demais dons, e as demais virtudes de Deus, tudo que vem de Deus. Você consegue entender isso, gente? Quando alguém pede amor, Deus, me dá amor. Aí Deus te dá uma semente de situações que você vai aprender a amar. Deus, me dá paz. Aí Deus planta situações, cenários para você desenvolver essa paz. Está entendendo como é que funciona? Aí você fala, Senhor, me dá domínio próprio. Deus te dá situações, escolhas que você precisa fazer para desenvolver o fruto. Você consegue entender? Quem está entendendo? É assim que funciona, gente. É assim que funciona. O Espírito Santo, ele não muda só o que a gente sente, ele transforma quem a gente se tornou. Porque com o pecado lá no mundo, a gente se tornou muito ruim. Quando a gente chega para Deus, o Espírito Santo transforma a gente, fala assim, opa, vamos para a configuração de fábrica. Antes do pecado ter dominado, vamos modificar. Você consegue entender isso, gente? Eu vou mais profundo. O fruto do Espírito tem um nome. Aí outro dia que eu falei isso para os adolescentes, o fruto do Espírito tem um nome, falaram mexerica. Porque eu não exemplo que era a mexerica. Não é o nome do fruto, não. O fruto do Espírito, ele tem um nome. Você sabia? Quem sabia? Tem um nome o fruto do Espírito. Se chama Jesus. Mas por quê? Quando a Bíblia fala de amor, paz, mansidão, domínio próprio, a Bíblia está descrevendo claramente o caráter de Cristo sendo formado em nós. Olha só, é o caráter de Cristo sendo formado em nós. Ser cheio do Espírito não é você falar como Jesus, mas é você se tornar como Jesus. É você se tornar como Jesus. O Espírito Santo, ele não vem só para nos dar os dons que a gente já conhece, que a gente já pregou, né? Ele não veio só para nos entregar isso, mas ele veio para transformar caráter. Você vai ter que compreender isso, porque são perfeitos. Você sabe que na nossa igreja não tem uma pessoa nova, afastada, que não sai no final do culto e fala assim, Deus falou demais comigo, pastor. Coisa linda. A pessoa foi tocada, Deus gritou para a pessoa que quer transformar a vida dela, Deus deu todas as chances, mas ela não permite que o caráter seja mudado. É linda essa obra, já ouvi 1 milhão de vezes. É linda essa obra que vocês fazem. Vem fazer juntar, não. No trabalho. Ai, dá trabalho. É linda essa obra
possuía o fruto do Espírito completo. Ele possuía todos os dons do fruto do Espírito, do Senhor Jesus. Vou dar uns exemplos rápidos para você. O amor, por exemplo. Quem lembra da história de Lázaro? Lembra da história de Lázaro? Lázaro era amigo dele e Jesus ressuscitou. Mas quando o Senhor Jesus ficou sabendo que Lázaro estava morto, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar, ele chora, ele sentiu, ele se envolveu, ele caminhou com dor. E o amor, gente, o amor não é só um milagre. O amor é a compaixão, é a empatia, é a presença, é se colocar no lugar do outro, é sentir a dor do outro, sabe? O amor, sabe, é permitir isso. Tanto que olharam para Jesus e falaram assim, ó, quando a gente vai lá, falaram assim, ó, vede como amava. As pessoas olhavam, falavam, vede como amava, da forma como ele chorou, sentiu, mesmo sabendo que daqui a pouco eu vou resolver lá, pode ficar tranquilo. Não. O amor impulsionado do Senhor Jesus. Ele estava aqui impulsionado pelo amor. Ele deixou o trono impulsionado pelo amor. A alegria. Será que o Senhor Jesus tinha alegria? Eu me lembro daquela passagem de Lucas 10, quando os discípulos, né, eles chegam e falam assim, a gente está muito feliz porque a gente ora e o diabo é expulso. Lembra quando ele viu 70? Vocês lembram dessa parte da Bíblia? Eu já preguei, né? E viu 70 e aí depois eles voltam. Eles voltam falando, olha, os milagres, o diabo caiu. E eles estavam assim, Jesus fala assim, não, vocês não devem ficar felizes para isso, são de menos. E aí a palavra de Deus fala que ele exultou no Espírito, que ele assim, ó, e ele diz, te louvo, Pai, porque o Pai era, não pelas coisas que ele estava fazendo, mas porque o Pai estava escrevendo o nome das pessoas no livro da vida. Depois vai lá na sua casa, Lucas 10, você vai ver lá 10, 20, mais ou menos, 20, 21 ali, e aí o Senhor Jesus, ele fica aí muito alegre, muito feliz. Ele fala, estou feliz porque o Senhor está escrevendo o nome das pessoas no céu. Você entendeu a diferença? Jesus era cheio de alegria, mas ele era alegre com aquilo que era importante. Os discípulos lá toda alegre, a gente consegue expulsar, não entende mais. Jesus olhou. Era só consequência, mas a alegria, Jesus tinha alegria pelo que era valioso, de verdade. Você entende? Quando a gente olha, né, isso a gente fica pensativo e fala, puxa vida. Os discípulos estavam felizes porque eles viram um cenário que deixou eles felizes. Mas a alegria de Jesus não dependia do cenário, não dependia das circunstâncias, não dependia de ter um motivo para se alegrar. O motivo era que Deus estava cumprindo o propósito dele, o motivo era que ele amava Deus. A alegria de Jesus não vinha assim, estou vivendo um dia bom ou difícil hoje. Se é bom, eu estou alegre. Se é difícil, eu estou triste. Não. A alegria de Jesus era a alegria, não era a euforia. Era uma plenitude interior. Consegue compreender isso, gente? Quem está entendendo? Levanta a sua mão. Está entendendo? A paz. Será que o Senhor Jesus tinha paz? Vamos citar uma história rápida. A tempestade. No meio da tempestade, todo mundo estava em pânico. Simples. Um pânicozinho assim. Super pânico. E aí o Senhor Jesus estava onde? Dormindo. Jesus dormindo. É muito interessante quando a gente olha isso. Porque quando ele se levanta, o que está dentro dele governa o que está fora.
que o Senhor Jesus tinha era maior do que o caos que estava ao redor dele. Olha que coisa! A paz que ele tinha é maior. E a paz não é a ausência de tempestade, eu já falei isso para vocês, mas é a presença do governo interior. Do lado de fora pode ter tempestade, mas a paz está do lado de fora? Do lado de fora pode não ter, mas a paz está aqui dentro. Daqui de dentro você... Foi isso que aconteceu aquele dia. Jesus pegou a paz que estava somente dentro dele, não estava no mar. No mar estava tempestade. E aí o quê? Colocou para fora, mas tinha que estar dentro dele. Você dá aquilo que você tem. Olha que coisa. Longanimidade. Será que o Senhor Jesus tinha? Isso daí é uma paciência, assim, uma constância, uma pessoa, né? Longânima, né? Uma pessoa calma, tem ali uma calma, né? A gente tem que pedir isso, principalmente em tempos de loucura. A gente tem que pedir essa semente para Deus, plantar e buscar isso. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que muitos o adoraram, né? Muitos ali o adoraram, outros o rejeitaram. Mas ele, os que o adoraram, deixavam ele longânimo. E os que rejeitaram? Aí era o momento dele brigar com todo mundo, não era? Mas aí que estava o negócio. Na hora que as pessoas rejeitaram, abandonaram ele, ele não mudou a mensagem dele. Ele não mudou. Ele não reagiu com ódio. Ele não mudou. Você consegue entender? Mesmo com as pessoas fazendo algo ruim, ele permanece firme, mesmo quando ele não é compreendido ali, ele permanece firme no propósito dele, na longanimidade. Que é isso? É permanecer saudável, mesmo em ambientes que são desgastantes. A gente vai ter na nossa vida muitos ambientes desgastantes. Porque a gente vive nessa terra, até a gente estar no céu, a gente vai enfrentar algumas coisas. Ambientes desgastantes vão acontecer para mudar seu propósito de ser orgânico. Mas você vai falar, não, eu vou respirar, eu vou permanecer saudável. Minha vida saudável, mesmo no ambiente que queira me desgastar. Amém, pessoal? Benignidade, né? Que é sobre o trato, a sensibilidade, o fazer bem, né? Fazer bem. Será que Jesus fazia isso, gente? Quem lembra da mulher adúltera? Gente, eu estou dando exemplo da mulher adúltera porque Jesus tinha ali todos os motivos para apedrejar aquela mulher, porque era lei. Era lei. E aquela mulher que pegaram adultério, levaram ela ali para a praça dela ser apedrejada. O Senhor Jesus não expõe, não humilha, não esmaga, não pisa, não mata. O Senhor Jesus, ele era benigno, mesmo com todos os motivos que justificassem. O olhar dele era benigno. O que ele faz? Ele protege, ele levanta e ele direciona. Vai e não peques mais. Não é isso que ele faz? Ele protege. Quando ele fala para todo mundo, aquele que não pecou, atire a primeira pedra. Ele protegeu ela, que ela ia ser morta. Aí ele levanta, porque às vezes a gente está no chão. Você tem que entender que sempre vai existir o teu Deus para te levantar. Só que ele não só te levanta e fala, agora pode cair de novo. Ele te levanta e ele te direciona. Agora vai e não peques mais. Benignidade é tratar os feridos sem ferir mais. Foi o que ele fez. Tratou a ferida sem ter que ferir mais. Isso a gente tem que aprender. Essa benignidade que o Senhor Jesus tinha. E ele tinha bondade, né? Os dois estão um pouco ligados ali, a bondade. A gente vê que Jesus, ele andou fazendo bem, salvando, curando,
Senhor Jesus, Ele era bom e a gente tem que aprender, né, essa bondade de Jesus. Porque a verdadeira bondade, ela é identidade. Ela não é troca, ela é identidade. Você é bom e o que fazem por você não muda, então você é mal agora. Eu vi um vídeo de uma mulher que postou na internet assim. Ela falou assim: entraram na frente da minha foto na hora que estava chegando, também agora ninguém vai tirar foto aqui. Ficou entrando na frente das pessoas de propósito, assim, ó, tipo, o pessoal querendo tirar foto num lugar turístico, ela entrando assim na frente, assim, ó. Também não vai, eles estavam atrapalhando a gente, também a gente vai atrapalhar eles. Quer dizer, a pessoa, ela é boa até fazerem mal para ela. Quando fez o mal, ela é má. Você entende? Pagou igual, com a mesma moeda. Pior, porque a mulher nem fez no vídeo, nem teve. Mas tipo, olha a visão das pessoas, né? Elas têm uma bondade, como a minha bondade, ela é uma troca. Se você é bom, você é bom. Se você é mal, você é mal. E claro, né, gente? Eu vivo falando para vocês, fuja de ambiente tóxico. É óbvio que você, não vai apanhar na cara e vai ficar. Existem situações e situações. Só que você precisa compreender que a vontade de Jesus era a identidade dele, era como ele era. E o que as pessoas fazem com você não pode mudar quem você é. Mesmo que você tenha que se afastar. Mas você não pode bater na mesma moeda, porque senão você se torna igual àquela pessoa. Uma bondade que na verdade é superficial, não é o fruto do Espírito, porque é uma bondade que depende de que seja bom com vocês. Então, um negócio ruim também. E eu não vi nunca Jesus agindo desta forma. Você consegue entender isso? Domínio próprio, será que o Senhor Jesus tinha, gente? Quem lembra na tentação? Senhor Jesus na tentação, sentindo fome, sendo tentado, sendo provocado pelo inimigo de Deus, direto ali, sendo provocado, só que ele não se move por impulso. Olha o Senhor Jesus com o domínio próprio. Ele não se move por impulso, ele se move pela palavra de Deus. Gente, percebe que o Senhor Jesus tinha tudo? Jesus tinha tudo. Todos os pedaços do fruto que se completa, que completa o fruto, Jesus é o fruto do Espírito, é quem Jesus é. Que coisa! Fala uma pessoa do seu lado assim, ó, domínio próprio é quando a vontade de Deus governa os desejos humanos. Você conseguiu entender? O que é domínio próprio? Quando você permite que a vontade de Deus governe sobre o seu desejo humano. Isso é domínio próprio. Fidelidade, será que ele era fiel? Ele foi fiel até a morte, foi obediente até a morte, cumpriu o propósito. E Jesus não foi fiel só quando estava sendo honrado, ele foi fiel quando ele foi traído, negado, abandonado. Fidelidade, gente, fidelidade não tem nada a ver com aplausos, viu? Fidelidade é permanecer obediente, mesmo quando não existem aplausos. Isso é fidelidade. E mesmo que sejam momentos de luta, isso é fidelidade. Jesus tinha a mesma fidelidade. Sentado na ceia, feliz e comemorando lá a ceia com seus discípulos, ele possuía a mesma fidelidade dele estando na cruz. Lá na cruz, quando ele estava sofrendo, sendo cuspido, ele era fiel a Deus da mesma forma. Porque a fidelidade, quando começa a perceber que o fruto não depende agora do externo, vocês estão percebendo? O fruto não depende do externo, o fruto de Deus não depende
É diferente. A fidelidade do mundo é você ser fiel se minha mulher não está olhando, né? Tem que ser fiel quando a mulher. Se a minha mulher está olhando, se ela não estiver olhando, está dando certo. Isso é o do mundo. O de Deus, ele independe de tudo. A pessoa é fiel e ponto final. Olha que coisa, a pessoa é fiel e acabou. Isso é fidelidade. E por último, mansidão. A mansidão, será que o Senhor Jesus era manso, gente? Vamos pensar, ele era cuspido, humilhado, foi coroado com uma coroa de espinho, esbofeteado, apanhou. Era só ele falar assim, ó, pai, resolve. Era só ele falar, morre. Acabou assim. Não. Percebe que ele é o fruto? Ele tem tudo nele, esse é o caráter dele. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus. Ele tinha poder para destruir, mas escolheu salvar. Mansidão não é fraqueza. Fala para a pessoa do seu lado. Mansidão não é fraqueza. É força. Sob controle. Consegue compreender isso, gente? Para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: compreenda a nossa última lição do dia. Ser cheio do Espírito não é falar como Jesus falava, é se tornar como Jesus é. O maior milagre não é o que Jesus faz por nós, é o que Ele forma em nós. Esse é o maior milagre. Não é o que Ele faz, mas o que Ele forma em nós. Esse é o maior milagre. O Senhor Jesus não precisava ter ficado o período que Ele ficou ensinando, se o objetivo dele na terra fosse nos salvar. Mas como que Ele ia nos salvar sem que a gente aprendesse o caráter dele? Não ia ter como. Você entende? Você compreende? O fruto do Espírito é Cristo vivendo dentro do homem. Porque o fruto simboliza Cristo. O fruto é o caráter de Cristo. Então o fruto do Espírito é Cristo vivendo dentro de nós. Amém, igreja? E eu vou te falar uma coisa: Deus não te trouxe aqui hoje para te dar um pacote de frutos. Ele te trouxe para te lembrar que Ele já entregou as sementes para você. Ele tem te entregado as sementes necessárias. E toda semente do Espírito, se for plantada, cuidada, perseverada, vai se transformar no quê? Num lindo fruto. Você conseguiu entender? Quem conseguiu entender? É assim que funciona em todas as áreas. Em todas as áreas. Tudo é semente. O fruto do Espírito é semente. Os dons de Deus são semente. As bênçãos que Ele tem preparado para você são sementes. Não fique triste como a personagem que ficou frustrada quando descobriu: eu não tenho que fazer a minha parte. Ela estava toda ansiosa enquanto era sentada, né? Me dá paz aí, o pessoal está tirando minha paz. Eu preciso de paz para ter paz com esse povo. Ela toda, quando ela recebe as sementes, né? Mas eu tenho que fazer a minha parte. Essa é a tristeza das pessoas, por isso que elas não permanecem na igreja. Porque quando ela vem para a igreja, ela descobre na Bíblia que ela precisa fazer a parte dela, ela frustra. Ela prefere viver uma vida condenada a não frutificar para sempre, do que passar pelo processo da plantação para frutificar as maiores bênçãos, as coisas mais maravilhosas que Deus tem preparado para ela.
fazer, você precisa decidir o que você quer. É decisão. Decisão, decide, destino. Decida que você vai fazer a sua parte. Que nesse conquistando impossível pela fé, você compreenda como as coisas de Deus funcionam. Porque a conquista acontece na vida real. Não é você indo na prateleira de Deus catando os frutos, mas sim você plantando a semente